Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18 a 33, diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quero convidar você a fechar seus olhos. Senhor, o teu povo está aqui reunido diante da tua palavra, e nós declaramos que a tua palavra é a verdade, ela é vida, ela é maravilhosa. Senhor, nós precisamos da tua palavra. Ela é o alimento da nossa alma, é ela que nos limpa, é ela que nos renova, é ela que sustenta a nossa fé. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. E pedimos que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que atrapalha, o mover, o brotar da tua palavra em nossos corações. Venha também repreender toda ação do inimigo neste lugar, Senhor. Todo ruído, todo atrapalho, toda inquietação, toda movimentação, toda manifestação que não facilite a voz do Senhor entrar nos nossos corações. Nos quedamos aos teus pés, abrimos nossos ouvidos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco aquilo que precisamos ouvir. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. As misericórdias do Senhor. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O livro das Lamentações, no original é Eiká, cuja tradução literal seria como, ou ó, é um espanto. Jeremias aqui, ele descreve a situação do povo depois do exílio. Nós conhecemos bem o livro do profeta Jeremias. O povo se desviou do caminho do Senhor, começou a fazer coisa errada em cima de coisa errada. O pecado do povo encheu as medidas de Deus. Deus mandou seus profetas e avisou o povo várias vezes: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, porque senão o castigo virá. Jeremias pregou 40 anos, ninguém ouviu a pregação de Jeremias, ao contrário, bateram nele, colocaram no tronco, jogaram na cisterna, e o povo perseverou em fazer o que era mal perante o Senhor. Aí veio Nabucodonosor com seu exército e levou o povo cativo para a Babilônia, onde eles ficariam por 70 anos. Isso aconteceu por volta do ano 589 a.C. A autoria do livro das Lamentações é atribuída a Jeremias, e ele narra, na forma de canto fúnebre, de modo doloroso e poético, os acontecimentos que se sucederam a essa catástrofe nacional: fome, sede, matança, incêndio, saque e exílio forçado. É interessante que o livro das Lamentações, ele é escrito de forma simétrica. Vocês vão perceber que os 5 capítulos, eles têm 22 versículos.
exceto o capítulo 3, que tem 66 versículos, 3 vezes 22. O capítulo 1, o 2 e o 4, eles são escritos, cada versículo começando com uma letra do alfabeto hebraico. Sendo que o capítulo 3, ele é escrito de 3 em 3, começando com a primeira letra do alfabeto hebraico. O capítulo 3, que nós lemos, parte dele, ele traz a esperança de que se o povo se voltasse para Deus em arrependimento, ele poderia ser restaurado pelo Senhor misericordioso. Jeremias aqui ele está chorando a situação que o povo está enfrentando por causa da sua desobediência. E ele traz uma palavra de esperança, dizendo, olha, ao invés de nos revoltarmos, ao invés de nos desesperarmos, vamos nos voltar para Deus, porque Ele é misericordioso e Ele vai se lembrar de nós. A sua ira não dura para sempre. E ele diz 3 coisas aqui interessantíssimas sobre as misericórdias de Deus. Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor permitem nossa existência. Capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra misericórdia era uma palavra de origem latina. Ela é a junção de 2 palavras, miseres, que significa miséria, e cordes, que significa coração. Então, a tradução mais comum de misericórdia é um coração voltado para a miséria. O homem se tornou pobre, miserável, pecador. Mas Deus, Ele inclinou o coração para esse ser miserável. E porque Deus amou essa criatura, Deus então não extermina essa criatura. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que quando nós nos desviamos de Deus, o natural é que nós fôssemos exterminados. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 17, de 24 a 30. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha a informação que Paulo traz para nós aqui. Em Deus, o Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que de Deus nos desviamos. Lá em Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12, e também no 23, diz que não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E no 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. E o mesmo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, 23, diz, o salário do pecado é a morte. Ora, se a vida está em Deus, se é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, a partir do momento que eu saio de Deus, o que era para acontecer comigo? O nada, a não vida.
a não existência. Então, o natural é que, ao pecarmos contra Deus, ao nos extraviarmos de Deus, nós fôssemos aniquilados. Mas as misericórdias do Senhor, que são grandes, fez com que Deus não nos exterminasse. Ao contrário, Ele já tinha um plano, porque o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É isso que Jeremias está falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está falando isso no contexto específico do povo de Judá que está na Babilônia. Porque apesar de cativos, eles estavam vivos. E eles poderiam ter esperança de um dia voltar para a sua terra. Porque tudo que o povo fez para Deus não seria nada demais se Deus acabasse com eles. Por que não acabou? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Apesar de o povo estar lamentando as consequências da sua desobediência, ele não foi consumido por causa das misericórdias do Senhor. E Ele nos manda exercer misericórdia. Deus diz, misericórdia quero e não sacrifício. Se você oferece, se você sacrifica a Deus um culto, mas ali fora você tem coragem de apertar o pescoço de uma pessoa que te deve dinheiro, você não aprendeu o que é ser cristão. O juízo é sem misericórdia para aquele que não exercer misericórdia. Está em Tiago. Cada um de nós está aqui se movendo misericórdia do Senhor. Todo mundo aqui está respirando misericórdia do Senhor. Todo mundo aqui existe misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Segunda coisa, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Lamentações 3:22, na segunda parte, diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim. Por pior que a gente seja, a misericórdia dele não permite que ele nos destrua. O Salmo 136, ele tem 26 versos. E todos os versos terminam da mesma maneira. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista nos ensina que não é só a nossa salvação que procede da misericórdia de Deus, não. Tudo que existe, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, é por causa da misericórdia de Deus. Aqui ele diz que Deus criou o mundo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9... Ele criou tudo que existe, todo o universo, sol, lua, estrela, céu e a terra, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui diz que Deus nos dá vitória contra os inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos dá livramento por conta da sua misericórdia. Ele nos dá o sustento diário por causa da sua misericórdia. Versículo 25. Tudo é fruto da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E elas não têm fim. Em alguns povos, a palavra misericórdia significa o cuidado da mãe com o recém-nascido. Já viu o instinto que a mãe tem com o bebê recém-nascido? Só fala que a mãe tem um sexto sentido, né? A criança se mexe, ela pula da cama. O pai não ouviu nada, está babando no canto, a mãe pula, vai lá, o que está acontecendo? Às vezes ela acorda no meio da noite, do nada, ai, preocupado com meu filho, acho que aconteceu alguma coisa com meu filho, com a minha filha. E quando o filho precisa, a mãe está ali o tempo todo. A Bíblia chega a dizer, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Vocês conhecem alguém que esqueceu de dar mamar para o filho? Saiu de ih, rapaz, esqueci de dar mamar para o meu filho. Tem que voltar lá. Eu nunca ouvi falar. E a Bíblia diz, ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que amamenta, todavia, eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse cuidado da mãe com o recém-nascido é uma coisa fora de série.
Só que acontece, à medida que a criança vai crescendo, esse cuidado vai diminuindo, porque a criança vai tendo cada vez mais autonomia. E aquele cuidado da mãe de estar ali vai cessando, vai deixando a criança se virar, até o dia que o filho cresce, vai embora de casa, constitui outra família, e aquele cuidado simplesmente acaba. A mãe nunca vai esquecer do filho, mas aquela coisa de dar mamadeira vai acabar. O filho não precisa mais. Só que em relação a Deus, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não acabam quando a gente aprende a se virar sozinho. As misericórdias do Senhor duram para sempre. É como se para Deus nós fôssemos bebezinhos o tempo todo. Porque Deus olha para nós, por mais que a gente seja experiente na vida, Deus olha para nós e nos vê como criancinhas, indefesas, dependentes dele para tudo. E Deus está ali como uma mãe. Jesus fala da galinha, ele queria ajuntar Jerusalém debaixo das suas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Se você quiser, se eu quiser, nós podemos experimentar as misericórdias do Senhor o tempo todo, até o fim. Porque enquanto a gente existir, a misericórdia do Senhor estará presente conosco. Ainda que nesse momento nós estejamos lamentando os erros cometidos e enfrentando rigorosos castigos, não devemos perder as esperanças, pois o nosso Deus é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim. A terceira coisa, as misericórdias do Senhor podem ser experimentadas diariamente. Versículo 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por que misericórdia me acompanhará todos os dias da minha vida? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa, irmãos, que Deus não vai deixar de andar comigo hoje pelas lambanças que eu fiz ontem. Se eu me voltar para Ele, se eu botar a minha cara no pó, Deus pode perdoar qualquer pecado. Ainda não inventaram um pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado imperdoável é não aceitar Jesus como Salvador, que é o pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós também, de outro lado, não deveríamos passar um dia sequer sem louvar o nome do Senhor. Nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós estamos nos movendo, nós estamos salvos. Deus tem sido longânimo para conosco. Como é que nós podemos passar um dia inteirinho sem bendizer e sem louvar o nome desse Deus? O Salmo 145, versículos 1 e 2, diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Não dá para desperdiçar a oportunidade de viver com Deus todos os dias, uma vez que a misericórdia dele nos acompanha todos os dias. Para cada misericórdia deveria subir um louvor, para cada graça deveria subir um cântico, uma oração. Quando nós saímos da cama de manhã,
É o investimento que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes nós passamos um dia inteiro zerados. Não damos glória a Deus e não falamos do amor de Deus para ninguém. Assistimos todo quanto é tipo de novela, filme, desenho, jogo de futebol, mas não levantamos nossos olhos aos céus para adorar a Deus. E Deus no outro dia nos acorda de novo, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O coração de Deus é assim. O coração de Deus é um coração amoroso, é um coração de mãe. Deus não aguenta ver os seus filhos chorando. Quando um pai chora, quando uma mãe chora, quando um filho chora, quando um irmão chora, pela situação de alguém querido, isso move o coração de Deus. E ele desce. Ele volta o coração dele para a miséria da pessoa. E ele então age com graça. A gente fica sem saber se é a graça que move a misericórdia ou se é a misericórdia que move a graça. Porque uma coisa puxa a outra. Esse é o nosso Deus. É essa visão que nós temos que ter do nosso Deus. A graça e a misericórdia de Deus, irmão, não é coisa do Novo Testamento. Ela começa em Gênesis 1:1 e termina no último versículo de Apocalipse. Você vê manifestações da graça de Deus na Bíblia toda, mesmo na época da barbárie, que era o Antigo Testamento. Quando Deus poupa Raabe, quando Deus poupa Nínive, quando Deus constrói uma arca, quando Deus se dispõe a salvar Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos ali, a graça e a misericórdia de Deus sempre passeou pela Bíblia. Esse é o Deus que nós adoramos e é o Deus que nós devemos anunciar. E é assim que Deus quer fazer com a nossa vida, que a graça e a misericórdia dele inunde a nossa vida de tal maneira que não sobra espaço mais para nenhum tipo de atitude, a não ser atitude de graça e de misericórdia. Alguns de nós aqui poderiam escrever um livro das lamentações. Oportunidades perdidas, enfermidades adquiridas. Muitos de nós vão olhar para trás e falar, puxa vida, burro, burro, burro. Ah, se eu pudesse voltar. Mas mesmo nessa situação, como Jeremias aqui, já no cativeiro, já o leite entornou. Ele está escrevendo as suas lamentações. Mas ele diz ao povo, vocês tenham esperança. No capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Ainda que estejamos lamentando o vale da sombra da morte, ou até mesmo a vara e o cajado de Deus por conta da nossa desobediência, nós podemos ter certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus.
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Mais, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus.